Olá pessoal, por esses dias nós tivemos a grata felicidade de mais uma vez estarmos na belíssima cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. Essa cidade que tem uma história muito interessante que faz parte ali desse próprio processo de povoamento e de desenvolvimento dessa região tão importante para o Brasil, que é a região Nordeste. E aí nós temos a cidade de Campina Grande, que é um município brasileiro do estado da própria Paraíba, considerado como um dos principais polos industriais da região Nordeste. Foi fundado no ano de 1697, tendo sido elevado à categoria de cidade ainda no ano de 1864. De acordo com a estimativa do IBGE, em 2020 sua população já era estimada em mais de 400 mil habitantes, sendo então a segunda cidade mais populosa de toda a Paraíba. A urbanização do município tem um forte vínculo com sua atividade comercial desde os primórdios até os dias atuais. Primeiramente, o município foi um lugar de repouso para tropeiros, em seguida se formou uma feira de gado e uma grande feira geral, com destaque para toda a região do Nordeste. Posteriormente, o município deu um grande salto de desenvolvimento devido às atividades dos tropeiros e um grande crescimento da cultura do próprio algodão, quando Campina Grande chegou inclusive a ser a segunda maior produtora de algodão de todo o mundo. Atualmente o município tem grande destaque no setor de informática e desenvolvimento de softwares. Falando então de Campina Grande, nós não poderíamos deixar de ressaltar que os estrangeiros deram uma forte contribuição ao desenvolvimento do município, destacando-se nesse caso alemães, italianos e inclusive dinamarqueses, que influenciaram decisivamente a política do século XX. Normalmente, a origem de Campina Grande é acreditada à ocupação pelos índios arius, no sítio de Campina Grande, liderados por Teodósio de Oliveira Ledo, capitão-mor dos Sertões. Isso teria ocorrido no dia 1º de dezembro de 1697. Entretanto, alguns autores não concordam com essa versão, sugerindo que o local já era povoado por outros grupos anteriores a essa situação. O capitão-mor teria, nessa última versão, consolidado apenas o povoamento que já vinha ocorrendo na região, fazendo a ligação entre o litoral e o próprio sertão da Paraíba. Olá pessoal, como vocês podem ver, nós estamos aqui na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. Essa cidade que realmente é muito interessante, rica em histórias, em acontecimentos muito interessantes. E logo aqui atrás de mim nós estamos na praça, que é muito conhecida pela própria cidade, aonde nós temos esse obelisco, que é o obelisco aí que marca aquilo que é conhecido como o ponto zero da cidade, ou seja, daqui, né, você tem todas as linhas de direcionamento da própria cidade. Esse obelisco que também foi construído em homenagem às tribos indígenas, aos grupos que moravam aqui na região muito antes desse processo de povoamento e conquista desse território pelos colonizadores. Mas é um local muito interessante de se conhecer e eu convido a todos vocês a virem aqui, né, na medida do possível, e quando vocês estiverem aqui, para conhecer esses locais na cidade de Campina Grande, nesse estado fantástico, muito interessante, rico em história, que como vocês já conhecem no nosso canal, tem inclusive visto algumas videoaulas como a própria Pedra do Ingá, locais muito interessantes que devem ser conhecidos, que fazem parte dessa história de todos nós.
Levando em consideração que o posicionamento geográfico da cidade de Campina Grande é privilegiado, sendo uma ótima passagem para diversos grupos por toda a região, ligando especificamente esse litoral com o sertão da Paraíba. Lentamente, mas progressivamente, a região foi sendo povoada e já no ano de 1750, Campina Grande era elevado à freguesia de Nossa Senhora dos Milagres. Posteriormente, o governo da capitania de Pernambuco propõe a criação de 3 vilas no Cariri paraibano. Tendo decorrido aproximadamente 50 anos do início desse processo de povoamento, já no ano de 1750, Campina Grande é elevada à freguesia de Nossa Senhora dos Milagres. Posteriormente, o governo da capitania de Pernambuco propõe a criação de 3 vilas no Cariri paraibano. Em 1787, Antônio Felipe Soares resolve homenagear a rainha de Portugal, Dona Maria I, nomeando o local de Vila Nova da Rainha. Devido assim ao progresso comercial alcançado aos poucos pelo próprio povoamento, ele foi evoluindo e crescendo e logo se tornaria uma vila. Já no final do século XVIII, a coroa pretendia criar novas vilas na província. Nessa época, a província da Paraíba era sujeita à de Pernambuco, cujo governador era Dom Tomás José de Melo. Como já disse, em 1787, o ouvidor da província da Paraíba, Antônio Soares, pediu ao governador de Pernambuco a criação de 3 vilas na capitania. Dessa forma, já em abril de 1790, como já foi descrito, Campina Grande foi escolhido para se tornar mais uma nova vila, devido à sua melhor condição e localização geográfica, estando entre a capital João Pessoa e as cidades do interior do sertão paraibano. Já na segunda metade do século XIX, por volta de 1852, a população da vila já era de aproximadamente 18 mil habitantes. Mas em 1856, uma terrível epidemia que varreu a região matou cerca de 1.550 pessoas, algo como 10% da população da cidade. Muito embora esse fato tenha sido terrível, logo depois a população continuou seu crescimento, vindo a se tornar cada vez maior a própria cidade. Em 11 de outubro de 1864, de acordo com a Lei Provincial número 127, Campina Grande se elevava à categoria de município. Ao longo de todo o século XX, a cidade continuaria o seu crescimento populacional de forma vertiginosa. Para Campina Grande, a principal atividade econômica passou a ser o algodão, e com ele o seu crescimento, tendo se tornado uma das maiores cidades de todo o Nordeste. Até a década de 1940, Campina Grande era inclusive a segunda maior exportadora de algodão de todo o mundo, atrás somente da cidade de Liverpool, na Inglaterra. Por isso, Campina Grande, inclusive, já foi chamada de a Liverpool brasileira, devido a essa imensa quantidade na produção do algodão e o crescimento da própria população advindo da quantidade de trabalhos que estava ligado a esse produto. Campina Grande viu crescer a sua população de 20 mil habitantes em 1907 para cerca de 130 mil habitantes já no ano de 1939. O que representou um crescimento de mais de 600% em poucos anos. João Pessoa só chegou a possuir uma população equivalente na década de 1950, portanto, Campina Grande tinha nesse período superado a população da capital do estado. Na atualidade, a cidade de Campina Grande tem despontado como um polo de turismo em toda a região, como, por exemplo, pelos grandes eventos denominados de Consciência Cristã, que ocorre todos os anos no Parque do Povo durante o período do Carnaval. Além disso, a cidade fica muito próxima à cidade de Ingá, na Paraíba, onde existe a chamada Pedra do Ingá, um importante sítio arqueológico nessa cidade que deve ser conhecido por todos nós.
Nesse próprio contexto sobre os locais turísticos, não poderíamos deixar de falar também sobre a cidade de Taperoá, onde tivemos o prazer de conhecer essa e outras localidades. A cidade de Taperoá é famosa, inclusive, por ter sido citada e descrita no livro de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Olá pessoal, olha só onde nós estamos, nesse local fascinante, tão interessante, contado no Alto da Compadecida, esse livro de Ariano Suassuna, um livro que hoje é um clássico aí da própria cultura do Nordeste e que abrilhantou, né, falando um pouco desse local. Fica aí para todos vocês esse local na cidade de Taperoá, no estado da Paraíba. Nessa viagem nós também tivemos a oportunidade de conhecer a cidade de Cabaceiras, no estado da Paraíba. Essa cidade que foi um local das filmagens da própria minissérie, assim como do filme O Alto da Compadecida. É um local muito interessante para se conhecer, mas ela tem muito mais do que isso, como o impressionante Lajedo de Pai Mateus. Esse local, uma formação rochosa, que fica a aproximadamente 30 quilômetros do centro da cidade de Cabaceiras, no estado da Paraíba. São locais muito interessantes aonde nós podemos conhecer com relativa facilidade, por isso eu convido a todos vocês que têm essa oportunidade de ir lá nesses locais e conhecer, além da cidade que é muito bonita, muito organizada, a cidade de Campina Grande, por isso merece ser conhecida, merece ser vista por todos nós, e lá também se deliciar com as comidas regionais, além de, claro, a sua população que realmente sabe receber com muito carinho, com muita atenção, todos aqueles que vão para o local. E aí vocês, indo nesses locais, inclusive também vão para a chamada Praça do Centro do Mundo, que é um local interessante e curioso, que fica próximo também à própria cidade de Campina Grande, mas um pouco para o interior. Nesses locais como Taperoá, são locais muito interessantes para que todos nós possamos conhecer um pouco mais desse nosso Brasil tão maravilhoso. Por isso aí fica o nosso abraço para esse pessoal tão incrível, tão simpático da própria cidade, de toda a região, que nos recebeu tão bem, né, no local. E aí, não esqueça, pessoal, de se inscrever no nosso canal, assim como também é importante que vocês enviem essa videoaula para que também seja divulgado locais como esse, como o sítio arqueológico na cidade de Ingá, e que nós possamos conhecer um pouco mais sobre esse local fascinante e misterioso. E aí também esses outros pontos que foram citados, como, por exemplo, a própria estação ferroviária na cidade aí de Campina Grande, esse local tão bonito e tão interessante. E aí, vamos lá, até a próxima, pessoal!